Olá, telespectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um Entre no Jogo. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter. Eu sou a Daniela Mascarenhos e hoje nós vamos falar sobre a assessoria de imprensa nas categorias de base do futebol. Para comentar sobre a rotina desse profissional, nós temos a presença da Juliane Lima, assessora de imprensa da categoria de base do Curitiba Futebol Clube. Seja muito bem-vinda, Ju. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite também para quem estiver ouvindo. E vamos lá falar sobre assessoria de imprensa. Então, eu queria que primeiro você contasse como que você chegou, até a assessoria de imprensa e de categoria de base, porque é um nicho até bem específico, né? Sim. Eu fui aluna da Uninter, né? E quando eu ainda estava na faculdade, eu já fazia como se fosse um estágio não remunerado na TV Transamérica, aqui em Curitiba. E isso foi me dando bagagem, né, para eu ter chego até o Curitiba. Eu entrei no Curitiba 2 anos atrás, e quando eu entrei no Curitiba, eu ainda não estava na assessoria de imprensa. Eu era da comunicação, eu fazia matérias de jogo, matérias institucionais, matérias com sócios, essas coisas mais gerais. Trabalhava, fazia também matérias da base, mas a gente ainda não tinha esse trabalho específico voltado para as categorias de base naquela época. E como eu entrei na pandemia, também as categorias de base não estavam todas em atividade. Voltou praticamente tudo em atividade esse ano. E aí, no final do ano passado, de 2021, que eu comecei, de fato, a fazer a assessoria de imprensa da categoria de base. Eu ainda continuo fazendo as outras coisas também, mas aí eu agreguei esse trabalho junto e hoje, assim, eu cubro todas as categorias e todos os jogos possíveis que eu consigo estar, eu estou lá presente. E você observa muita diferença da sua rotina, porque, por ser a categoria de base, você ter um grupo maior, para alguém que está ali acompanhando mais o profissional? As diferenças para a assessoria de imprensa do profissional é porque no profissional existe muito mais uma demanda da imprensa mesmo. Então, assim, existem muito mais entrevistas exclusivas com o treinador, com atletas, existem as coletivas de imprensa nos jogos, coletivas de imprensa durante a semana. Nas categorias de base não existe essa demanda, mas assim, a minha intenção ali é já ir iniciando o atleta para que quando ele chegue no profissional ele já está mais adaptado a essa rotina, para que quando ele chegue no profissional não seja aquele susto. Então, assim, o meu trabalho com eles é eventualmente a pegar um ou outro para fazer uma entrevista, eu mesma entrevistar eles e estar ali no dia a dia cobrindo eles nos jogos. Então, sempre estar ali fazendo foto, se eu não conseguir fazer uma foto, eu estar ali fazendo um vídeo que vai para o story. Como hoje a gente tem muito mais essa demanda das redes sociais, quando eu comecei a fazer o trabalho nas categorias de base, eu pensei em trazer isso para o dia a dia deles, né? São adolescentes ali, jovens, que estão muito conectados nas redes sociais. E aí eu falei, bom, eu acredito que eles querem se ver de alguma maneira. Então, que eles se vejam na rede social do clube, né, que eles estão ali representando. Então, assim, a minha principal diferença são essas demandas mesmo do dia a dia. E é interessante, você levar essa realidade de eles estarem dando entrevistas, estarem aparecendo, porque muitas vezes na cabeça deles eles ficam, não, isso é uma coisa que vai rolar só quando eu for profissional. Então você já está preparando eles. Isso também, vamos combinar aqui, por eles serem jovens, ajuda um pouquinho até na autoestima deles, Dá aquele up. A gente faz um trabalho de media training com eles, que é para preparar justamente para esses momentos. Principalmente os atletas que estão ali no sub-20, que estão indo para as categorias, para o profissional, né, para que eles já cheguem lá preparados. Então, a gente faz esse media training, só que nem você falou, a gente quer também que eles se vejam, para que eles comecem cada vez mais perceber a importância também de cuidar da própria imagem. Né? A gente tenta ir passando para eles, com o passar dos anos, a importância de um atleta, de um jogador de futebol, ter um bom gerenciamento da sua própria imagem. Então, aí, com isso, a gente vai... Claro que a gente não passa isso para eles de uma vez, mas isso vai de uma forma gradativa para que eles possam ir assimilando, né? Isso, assim, a gente sempre fala, olha, foi a profissão que você escolheu. Então, assim,
eles vão indo aprendendo isso com o passar do tempo até eles chegarem no profissional e não terem dificuldades, né? A gente vê aí muitos casos de grandes atletas que eles muitas vezes não sabem muito bem como cuidar da própria imagem. Então a gente fala assim que nós somos um clube formador. Então a gente não está formando somente o atleta, a gente está formando também um cidadão, a gente está formando também uma pessoa. Então tudo isso está dentro, né, dessa base, dessa formação do atleta. A gente percebe essa trava de alguns profissionais em premiações, como exemplo na Bola de Ouro, né? Que muitos deles já no tapete vermelho já não sabem o que fazer. Eles ficam só parados, olhando, tipo, mas pra onde que eu vou, o que que eu faço, em quem que eu olho. Então é bacana vocês já prepararem eles. E me fala, tem muita diferença de tato, assim, entre as categorias? Porque você trabalha com todas, né? Sim. Só que tem, né, sub-11, já não é como você vai falar com sub-20, como que você faz? É bem diferente, assim, que nem, por exemplo, sub-11, eles ainda me chamam de tia, me chamam de professora. Então, assim, você também tem que respeitar como eu posso dizer, você tem que respeitar também as transições de cada um. Sim. Porque além de você estar lidando com muitas idades diferentes, você está lidando com muitas personalidades diferentes. Então tem ali meninos no sub-11 que você já percebe que eles são mais extrovertidos, que eles falam, que eles têm mais essa facilidade. Mas tem meninos que você já percebe que eles são mais introvertidos. Então é toda uma questão que vai se desenvolvendo com o passar dos anos. Então assim, você chega lá no sub-20, ainda tem meninos que eu chego, vamos fazer uma entrevista hoje. Não vou fazer e tal, assim, aí por isso que você tem que ir também criando um vínculo para que o atleta confie também em você, que você não vai colocar ele numa situação ruim. Sim. Eu acredito que esse vínculo que o assessor constrói com o atleta é muito disso, de o atleta saber que o assessor não vai colocar ele numa situação ruim. Ou se ele for colocado numa situação que não seja tão confortável, é porque o assessor confia nele. Então, muitas vezes, o atleta precisa dar uma entrevista num pós-jogo que é uma derrota. Aquele atleta que foi escolhido, o assessor confia nele e sabe que ele está preparado para enfrentar aquele momento. Ele vai saber o que falar, né? Que não vai ficar fragilizado. Exatamente. Então, essa preparação que a gente tem que fazer desde as categorias de base, para que todos eles cheguem nesse momento, que não sejam momentos, às vezes, não são só momentos confortáveis. Sim. Existem momentos desconfortáveis, para que todos eles saibam como agir nessas situações, né? Que eles saibam que tipo de palavras usar, saibam como se posicionar, saibam como defender a instituição, defender o grupo que eles estão. Então, tudo isso a gente, eu tento fazer desde o início da iniciação deles mesmo no esporte. E você até comentou, né, que você acaba criando muito vínculo com eles. Sim. Então, como que você faz para preparar eles e não se deixar que nem em caso de derrota? Sim. Você se mantém ali firme, por exemplo, que nem o sub-11. São crianças ainda, eles não têm tanto filtro perder acontece, então tem que melhorar. Não, eles querem sempre ganhar, né? Então, como que você faz para lidar com isso, para você se manter firme e conseguir passar essa firmeza e confiança para eles? É bem difícil. Claro que é um trabalho que não sou só eu que faço, é um trabalho em conjunto, Sim, né? Claro. É um trabalho em conjunto com o staff da equipe, com o treinador, com o auxiliar, com o preparador físico, o preparador de goleiro. Então, todos eles estão ali para justamente ir iniciando o atleta nessa questão. Eu mesma ainda estou aprendendo, porque às vezes assim, como são crianças, eu fico com dó do outro time também, porque assim, para mim eles são crianças, e eu fui atleta quando eu era adolescente, e aí assim, isso também me ajuda a entender o lado deles, sabe? Eu acredito que essa vivência que eu tive me ajuda muito a entender o lado do atleta também. Então, assim, claro, busco conversar, se eles precisam conversar, mas também se eles precisam daquele momento, que nem eu falei, a gente tem que respeitar muito a personalidade de cada um, sabe? Sim. E aí a gente acaba respeitando também todo esse processo, porque é um processo até chegar no profissional, então são muitos anos aí de formação, imagina, tem atletas que estão lá no clube que tem 9 anos, então assim, imagina até chegar no sub-20, são anos aí de processo. Então, claro que você não vai ali chegar já, não, tem que saber perder.
calma, né? Perdeu, tudo bem, a gente vai jogar mais um jogo, vai ter um próximo jogo, vamos consertar aqui onde foi o erro, onde, né? E ir seguindo, assim. Vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar, né? Porque são processos, né? E acho que para eles, sendo atletas em formação, que já tem aquele sonho de ser profissional, deve pegar um pouquinho, né? Em questão de, poxa, putz, eu perdi. O jogador que eu gosto não faz assim. Sim, tanto que, assim, a gente tem um trabalho muito bom com várias áreas do clube que envolvem a psicologia, a fisiologia, a nutrição, o próprio serviço social, pedagogia, assim, que acompanham os atletas muito próximos. E é sempre, principalmente nessas categorias menores, a gente vê que a gente está mais envolvido ali no futebol, a gente sabe que não são todos os atletas que vão se tornar profissionais. Sim. Muito pelo contrário, é uma minoria que consegue chegar ao profissional, que consegue ir para um time de ponta, jogar uma Champions League, jogar uma Copa do Mundo. A gente sabe que é a minoria. E assim, a gente vai preparando também as famílias para isso. Claro que a intenção é que todos, que é o maior número de jogadores, saiam e despontem na carreira, mas a gente sabe que isso também que nem a gente falou, é um processo. Então a gente não sabe o que vai acontecer no meio daquele processo. Então também para que a criança, né, ela também não crie esse tipo de sentimento no coração também, de tipo assim, não vou dar certo, ou eu vou dar certo e eu já dei certo. Não, para que é um trabalho feito em conjunto com as famílias também, para que eles entendam que é um processo e que muito mais eles estão ali para se divertirem também, principalmente nessa idade, né, os menores, que eles não estão competindo, claro, mas que eles olhem para o outro de uma maneira que não seja assim, não, ele é meu inimigo, eu tenho que bater, eu tenho que isso. Um colega, né? Isso, como alguém que está na mesma profissão. Exatamente. E eu acho que por ser ali no Curitiba, né, especificamente, tem uma certa pressão por conta dos famigerados piás do Couto, né? Porque ali geralmente sai bastante, assim, jogador de destaque. Então, eu acho que as crianças já entram com isso não, eu quero ser o próximo. Né, a gente tem esse slogan, assim, né, que são os piás do Couto, né, os meninos que são alojados, que a gente chama, eles moram ali no Couto Pereira, né, a partir dos 14 anos, né, eles moram ali no Couto Pereira, tem um alojamento, e que nem você falou, cria-se essa expectativa, eu quero ser mais um piá do Couto, eu quero ser mais um revelado, e o Coritiba é um clube formador, inclusive tem o selo de clube formador da CBF, que para você ter esse selo de clube formador, tem que atender uma série de requisitos, sabe? Então não é fácil. Imagina você ter que ali alojar 100 atletas, você cuidar de 100 menores de idade. Então, assim, você tem que atender uma série de requisitos para isso. Sim. Mas, que nem você falou, cria-se uma expectativa e esse trabalho, ele precisa ser feito em conjunto, né, do atleta, com a família, com o clube, para que seja um processo saudável, não seja um processo desgastante, né? Sim, não seja cansativo, né? Isso, também não seja aquela pressão de, tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. A gente sabe que isso não é bom em nenhuma área. Né? Nenhuma área é bom você ter essa pressão de que você tem que vencer, você tem que conquistar, você tem que chegar. Então, assim, é um processo que a gente tenta ir amadurecendo com o passar dos anos, sabe? Vai chegando no sub-17, vai chegando no sub-20, esse processo ele tem que estar mais amadurecido. Mas nas categorias menores, existe esse cuidado maior, sabe? Uhum. E como que funciona mais ou menos, então, a sua grade? Porque você, né, tem que atender a todas as categorias. Tem os jogos, tem os treinos. Como que acontece essa divisão, mais ou menos? Então, que nem eu falei, eu trabalho também no profissional, né? Sim. E aí, assim, eu faço principalmente as coberturas dos jogos aqui em Curitiba, porque a gente ainda não tem essa cultura de viajar em todos os jogos. Eu até hoje fiz 2 viagens, né? Então, assim, aqui em Curitiba, todos os jogos que é possível eu vou. Uhum. Então, jogo do sub-11, jogo do sub-13, jogo do sub-15, jogo do sub-17, sub-20, eu tento estar em todos. A rotina de treinos, eu já não acompanho todos os dias, justamente porque eu tenho essa demanda de estar nos jogos e também porque eu cubro os jogos do profissional. Sim. Mas eu tô ali presente na maioria do tempo que eu consigo.
E nos jogos, que nem eu falei, eu tô em todos que eu consigo estar aqui em Curitiba. Se é próximo de Curitiba, eu viajo com eles, né? Então, assim, e sempre que dá certo de eu ir para uma viagem mais longa, eu vou também, né? Também acho que vai muito das pessoas irem se adaptando também da presença, né, de um profissional de comunicação nas categorias de base. Então, assim, vai num tempo, né? Porque não são todos os clubes que têm um profissional de comunicação nas categorias de base. Então, acho que vai um tempo, assim, para as pessoas irem percebendo a importância disso. Mas acredito que já é um espaço bem legal, assim, que eu conquistei, pelo menos. Sim, porque os meninos da categoria de base, eles já estão ganhando campeonatos, né? Eles já estão jogando, eles já estão fazendo o nome do clube. Então, merece o seu reconhecimento. Sim, então, assim, quando eu não tô, eu normalmente entro em contato com o pessoal do staff que está presente na competição, e aí eu sempre peço, assim, para eles, veja se tem algum fotógrafo aí, e aí quando tem transmissão do jogo, eu vou assistindo a transmissão do jogo, porque eu sempre tento fazer uma matéria que seja curta, uma matéria para o site, colocar um post nas redes sociais, porque, que nem eu te falei, acho que eles precisam se ver ali. Sim. Sabe? Então, assim, para que eles também entendam que existe uma responsabilidade, né? Poxa, eu estou vestindo uma camisa, eu estou representando uma instituição. Então, assim, eu preciso entender a importância disso, sabe? Que eles entendam o peso, né? Que eles entendam que, tudo bem, é uma coisa que eles gostam, jogar futebol, nossa, divertidíssimo. Sim. Mas que eles entendam que ali eles não estão jogando só por gostar, né? Que eles têm uma responsabilidade, eles têm um certo peso na camisa. Sim, porque, né, atletas que vêm de várias partes do Brasil, então o clube traz esses meninos, tem meninos que são daqui de Curitiba e que ainda moram com as famílias, mas, né, a gente está numa instituição centenária. Sim. Então, assim, a gente também é um pouco do papel também da assessoria de imprensa, pautar os jogadores para isso, né? A gente sempre fala dessa parte do media training, que o jogador ele é ensaiado. Não, ele não é ensaiado. Só que cada clube tem, assim, né, a sua, como eu posso dizer, tem a sua editoria, cada clube tem um posicionamento. E o atleta precisa estar alinhado com esse posicionamento do clube. Então, assim, isso também a gente vai passando para eles com o passar dos anos, sabe? E levando agora para um lado um pouco mais descontraído, a gente sempre escuta muito que as categorias de base, elas servem, assim, cada história que só por Deus, né? Sim. Entretenimento nunca falta, principalmente nas viagens. Então, e eu até vi que você já postou no seu Instagram, eu passo sufoco com esses meninos, mas vale a pena. Então, eu queria saber se tem, assim, um episódio em específico que você possa comentar, de que você já deu muita risada, ou que com aquele sentimento de, meu Deus, quase acertei, mas tá tudo certo, valeu a pena. Pra mim, o que eu mais, assim, acho engraçado é eles me chamarem de tia ou de professora. Professora, assim, sabe? Porque eles veem muito, principalmente os menores, né? Eles veem os treinadores como professores. Sim. Então, assim, eles não sabem que eu sou uma assessora de imprensa. Pra eles, eu tô ali também. E como você faz esse media training, né? Dá uns puxão de orelha de vez em quando. Aí pra eles, professora. E daí agora eu falo, eu sou professora mesmo. Daí quando eu vou pra ajudar eles, fala, vem aqui que a tia te ajuda, sabe? Tipo assim, acaba, sabe, aproximando, assim, eles. E tanto que quando são, assim, os maiores, daí tia, daquele, meu Deus, mas o menino tem esse tamanho e tá me chamando de tia, assim, sabe? Então eu fico assim, mas tá tudo bem. E que eu passo sufoco, pra mim, são os jogos, esses jogos muito decisivos, assim, sabe? Porque, claro, a gente sabe que a gente tem que separar, que a gente não pode, né, se envolver tão emocionalmente, mas tem jogos, assim, que, sabe, que a gente muitas vezes joga muito melhor e a gente não consegue chegar no resultado e, assim, é sofrido, sabe? Porque você conhece a história de vida de cada um que tá ali. A gente sabe que do outro lado também tem histórias de vida, mas como, assim, a gente tá próximo ali daqueles meninos... É que tem um vínculo, né? Sim, não é só questão de trabalhar pelo sabe? clube. Isso, assim, é aquele negócio, parece que é clichê. Quando um perde, todos perdem. E, de fato, todos perdem, sabe? Porque você acaba ficando com aquele sentimento, adotando aquele sentimento deles também. É bem triste, assim, sabe? Então, e por exemplo,
Na semana passada, a gente fez uma homenagem para os meninos do Sub-20 e eu tive que entrar em contato com as mães de todos eles. Uhum. E aí, assim, tem meninos que são do Nordeste, tem meninos que... Tem um menino que é do Espírito Santo, que eu lembro que eu mandei mensagem para a mãe dele. Aí eu falei assim, aqui é a Juliane do Coritiba, daí aconteceu alguma coisa? Ai, porque assim, sabe, você manda uma mensagem, alguém do Coritiba, meu filho tá lá, pode ter acontecido alguma coisa. Uhum. Aí tanto que eu até pedi desculpa pra ela, sabe? Aí eu falei, não, desculpa. Aí tanto que eu falei, eu fui mudando a minha abordagem com elas. Porque as mães que estão aqui, né, elas estão ali vendo o menino todo dia, mas as mães que estão longe estão o ano inteiro sem ver o filho. Muitas vezes não passa nem Natal com o filho, assim, sabe? Então aí você acaba, sabe, adotando esse sentimento. Eu lembro que a mãe de um deles também falou assim, aí ela, nossa, eu lembro que ela chorou muito, assim, ela falou, meu filho é um guerreiro, ele saiu de casa com 12 anos, Imagine. e o menino hoje tem, tipo, quase 20 anos, assim, sabe? Uhum. Você ouvir aquilo, não tem como você não se emocionar. Aí quando a gente foi passar esses vídeos pra eles, nossa, eu lembro que eu chorei, assim, eles chorando e eu chorando também. Aí o pessoal, né, ali, o pessoal da comissão até brincou comigo e falou, nossa, a Ju derreteu tanto de chorar. Eu falei, eu derreti mesmo, eu chorei porque, sabe, não, pra mim, assim, eu acho que no futebol tem muito essa coisa de você deixar a pessoa firme. Sabe? Sim. Então, assim, não tem muito, assim, não, tem que chegar firme, você tem que ser duro, você tem que aguentar a porrada. Entendo que é do esporte, mas eu acho que é muito importante você ter alguém ali do lado humano também, sabe? Sim. Porque são seres humanos. E eu acredito que você cada vez mais humanizar as pessoas, principalmente dentro do futebol aqui no Brasil, porque o torcedor, ele vê o cara como uma máquina. Uhum. Então, assim, ele quer que o cara ganhe, ele quer que o cara faça gol. Mas, assim, muitas vezes a cabeça da pessoa não tá ali. A cabeça da pessoa tá em um pai que tá hospitalizado e que ninguém sabe. A cabeça da pessoa tá em um problema da família que ninguém sabe. Então, assim, você também... eu acredito que o atleta identificar alguém ali no grupo que tem essa humanidade também ajuda, sabe? Tem que ter essa parte do futebol, essa parte que tem que ser firme, essa parte que tem que ali engolir a seco e levar. Sim. Mas também tem que ter esse momento, sabe? De você poder desabafar, você poder ter essa liberdade. Tem que ter esse escape para eles, né? E você, assim, como profissional e também torcedora, Sim. O que você observa que a torcida faz diferença nessas horas? Não só no geral, ou até do próprio Curitiba, que Sim. falam muito da torcida, né? Sim. O que você observa que o fato da torcida estar ali, independente do resultado, tá cantando, tá empurrando, Sim. que agora você vê de dentro do campo, né? Sim, é sim. uma visão diferente. O que você observa dessa importância que tem a torcida não piorar, assim, por assim dizer, o estado do time? Eu acho que eu vejo ali, por exemplo, né, nos jogos esse ano no Couto, que ajuda muito a motivação, sabe, dos atletas. Tanto que, inclusive, levando, né, para o meu lado, que é das categorias de base, não são todos os jogos. Esse ano a gente teve um jogo que foi no Couto, que foi agora esse último final de semana. Uhum. E os jogos deles vão mais os familiares. E aí você vê a diferença quando vai a torcida. A diferença deles, sabe? A diferença de quando sai um gol, o jeito que eles comemoram. Você vê ali que é uma motivação a mais, sabe? Então, até inclusive esse ano no jogo que a gente acabou sendo eliminado da Copa do Brasil Sub-20, você via ali que os meninos, eles estavam preocupados com aquilo, sabe? Tipo, poxa, a torcida veio aqui, veio nos apoiar e a gente... acabou não conseguindo o resultado. Então, assim, você percebe que existe uma motivação a mais, já desde a base até no profissional. Se na base já é assim, no profissional, eles também, sabe, é impossível você olhar ali para a torcida e você não ter, né, aquela vontade a mais, assim, sabe? Então, eu acho isso muito legal e, que nem eu falei, na base eu não tinha essa percepção. E aí, quando eu comecei a ter essa percepção, assim, de que, olha, tem uma diferença de quando tá só a família deles ali. Claro, é muito legal você ter a família. Mas, assim, quando tá só a família, para quando é um jogo, assim, que vem a torcida, sabe? Você vê que muda a postura. Porque acho que para todo atleta, né, quando eles enxergam
A família, ok, eles estão me apoiando. Mas quando vai a torcida, como Sim. se fosse um jogo do profissional, que Sim. estão ali cantando e gritando. Eles se sentem parte, sabe? Sim, eles não se sentem, né, agregados, por assim Sim. dizer, do clube. Não, eles são o clube, eles são o Exatamente. coxa tá jogando, a torcida tá torcendo. Exatamente, eles se sentem parte da instituição, sabe? Então, assim, eles gostam de mim igual eles gostam de jogador de profissional, é quase isso, assim, sabe? Sim. Então, é muito importante, tanto que sempre quando tem jogos, eu procuro fazer essa divulgação, né? Claro que a gente sabe que vai um número menor de pessoas, mas é muito legal, assim, sabe? Quando a gente vê que a torcida abraça eles. Sim. Até, inclusive, que nem eu falei nesse jogo da Copa do Brasil que a gente foi eliminado, a torcida abraçou os meninos, sabe? A torcida que estava ali, porque eles viram que o time lutou até o final, sabe? Então, o que eu achei muito legal é que poderiam ter vários comentários negativos e tem muito disso também, né? Sim. Da torcida se envolver muito nas redes sociais. E como eles são jovens, eles estão presentes 100% eles nas redes sociais. Eles absorvem aquilo, né? Eles não têm um filtro ainda. Muito diferente do jogador do profissional. Claro que os jogadores mais jovens do profissional, eles estão mais presentes nas redes sociais. Mas os jogadores mais velhos, que já têm uma família, que já têm uma rotina, o cara não vai ali ficar tanto na rede social quanto um menino ali de 18, 19 anos. Sim. Então, assim, foi muito legal que lá no estádio e nas redes sociais eles abraçaram muito os meninos, sabe? Então, eu acredito que eles também verem isso, também traz, assim, que nem eu te falei, esse sentimento de, tipo assim, eu não quero perder, mas, assim, se eu perder também, não acabou o mundo. Sim, né? eu sei que vai ter um próximo. Exatamente, porque eu acredito que é isso que tem que ter na mente deles. Assim, eu perdi, mas o mundo não acabou. Né? Amanhã é outro dia, tem outro jogo ano que vem, semana que vem, ano que vem tem outra edição desse campeonato, então eu posso chegar na final de novo, eu posso ganhar de novo. O mundo não acabou para ele, né? Eu acho que é isso que é importante. E pra gente fechar, Ju, tem algo que você aconselha para alguém que quer ir para essa área, já começar a dar uma estudada ou começar a observar no trabalho do profissional? Então, que nem eu falei, né, que eu fui aluna da Uninter, eu fui estagiária da Uninter Notícias, tive um programa de rádio aqui também falando sobre esporte. Então, sempre quando eu vou falar com as pessoas, eu sempre falo isso, comece fazendo coisas já na faculdade. Então, assim, sempre que você puder fazer um programa que seja numa rádio web, que seja num canal do YouTube, que seja gravar um boletim para um programa, que seja assim, podem ser coisas pequenas, que foi como eu comecei. Quando eu ia na TV Transamérica, por exemplo, eu ia por conta própria, eu gravava as coletivas, ficava lá nas coletivas só assistindo, pegava meu celular, fazia um boletim ali, todos os dias fazia um boletim com o meu celular, escrevia a pauta, né, ia lá, pegava assim, hoje eu quero falar sobre Champions League, hoje eu quero falar sobre vôlei. Também acredito que é isso, você não se limitar, sabe? Eu, pelo menos, sempre gostei de esporte, então se eu precisasse falar sobre qualquer esporte, mesmo que fosse um esporte que eu não conhecesse muito, eu ia estudar. Sim. E você sabe, ir se familiarizando com isso. Você, né, muitas vezes não pode estar lá dentro do clube ou dentro de uma emissora, mas ir fazendo coisas, sabe? Porque eu só cheguei aqui hoje no Curitiba porque eu já tinha essa bagagem. Eu acredito que se eu não tivesse essa bagagem antes, eu não ia ter conseguido entrar, sabe? Então, Ju, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, sabe? Imagina. Eu acho que é muito importante a gente ajudar a dar essa visibilidade para os meninos. E aí eu queria só aproveitar e falar que eu vou estar participando, né, de um curso que vai ter esse mês e no mês que vem, na plataforma Futebol Interativo. Quem não conhece a plataforma Futebol Interativo, eu convido a conhecer essa plataforma, que tem cursos em várias áreas do futebol, não é só na comunicação, tem na fisioterapia, tem analista de desempenho, várias áreas que são com profissionais que estão atuando no futebol. E eu vou, né, participar desse curso falando sobre assessoria de imprensa nas categorias de base. Né, se alguém quiser aí conhecer e participar, pode me procurar que eu envio o link, enfim, para maiores informações. O curso é online, 100% online, então, assim, pessoas de qualquer parte do mundo podem participar.
E vão ter, assim, profissionais de diversos clubes, profissionais da TV Barça, profissionais do Porto. Inclusive, quem me convidou para participar foi o assessor de imprensa do Vasco. Então, assim, são profissionais de muitas áreas, de muitos clubes. Então, vai ser bem legal. Então, convido quem quiser participar, tá convidado. Então, já fica aí o convite para os fãs de esporte que estão nos assistindo. E, novamente, muito obrigada, Ju. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada a você também que esteve nos assistindo. Esse foi o Entre no Jogo e até a próxima.